Ernest Miller Hemingway. Esse é o nome, ou simplesmente Ernest Hemingway. Esse é o nome do nosso autor, o autor do livro Por Quem os Sinos Dobram. Esse livro denso, né, um livro de mais de 600 páginas, é a nossa recomendação para essa série de vídeos que a série continua trabalhando os textos que se inserem dentro da Guerra Civil Espanhola. Sobre a Guerra Civil Espanhola, nós vimos no encontro anterior alguns detalhes, a tensão, as atrocidades, enfim. E agora, especificamente, eu quero mergulhar no texto, mergulhar na vida do Hemingway e trazer alguns aspectos que possam despertar a atenção dos leitores para esse autor, que é um autor muito, muito importante, muito significativo na história da literatura no século XX. Hemingway é americano, né? Ele nasceu em uma cidade denominada Oak Park, né? Ele nasceu no ano de 1899, em 21 de julho de 1899, e morreu também no mês de julho, no dia 2 de julho do ano de 1961. Então ele estava prestes a completar 62 anos quando ele morreu. Na verdade, ele cometeu suicídio nessa data, em 2 de julho de 1961. O Hemingway, ele trabalhou como correspondente de guerra em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, que é aquela a qual nós nos referimos no nosso encontro anterior, né? E foi justamente o trabalho do Hemingway na Guerra Civil Espanhola como correspondente de imprensa, né, como correspondente de guerra, que inspirou a composição do livro Por Quem os Sinos Dobram. Esse livro tem como título, né, um adágio, né, isto é, a transcrição de um texto de um outro autor, né, do John Donne. Então, John Donne foi um autor do século XVI, foi um poeta e um padre anglicano que nasceu em Londres. Ele era inglês, né, e ele incorporou, né, ele representava um sentimento anticatólico muito, muito forte no século XVI na Inglaterra, até por conta da fundação da Igreja Anglicana pelo rei Henrique VIII, tá bem? E o texto do John Donne, que inspira o título do livro do Hemingway, é esse aqui, ó. Vocês já devem ter ouvido em várias citações, né, fragmentadas. Nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse, ou a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Esse é o texto do John Donne, do qual, né, do último aforisma, a parte final, o Hemingway tomou emprestado para dar título ao seu romance mais vigoroso, né, ao seu texto mais denso, que é Por Quem os Sinos Dobram, que no Brasil, em língua portuguesa do Brasil, é publicada pela editora Bertrand Russell, como as outras obras do Hemingway também são, né? É uma editora do Rio de Janeiro. Então eu tenho aqui comigo uma dessas edições, possivelmente uma das últimas, né? Se não a última, porque como uma obra clássica, o texto do Hemingway recebe várias edições, às vezes umas edições comemorativas, mas está aqui o texto sobre o qual eu quero conversar com vocês e despertar, né, algumas curiosidades no campo da literatura e de uma leitura filosófica, isto é, uma leitura crítica do texto literário. Bom, o texto começa apresentando, logo nas primeiras páginas, na primeira linha, na verdade, ele já apresenta o personagem principal. O personagem principal do texto é um americano, um professor da universidade americana. Depreende-se que seja um professor de filosofia ou de sociologia, de ciências humanas,
O nome dele é Robert Jordan. O Robert Jordan é um voluntário no exército republicano na Guerra Civil Espanhola. Como nós dissemos no vídeo anterior, a Guerra Civil Espanhola contou com muitos voluntários vindos de muitas partes do globo, né? Pessoas que eram simpatizantes do socialismo, do comunismo e do anarquismo se juntaram aos republicanos espanhóis para fazer frente aos nacionalistas da ditadura do Franco. E o Jordan é um desses visionários. O Jordan foi para a Espanha, se juntou à luta dos republicanos, e ele tinha uma missão específica, né? Ele foi enviado a um vilarejo onde estava sendo programado um ataque por parte das forças republicanas e era preciso explodir uma ponte, porque o plano, que aliás vai levar assim praticamente o livro todo, né? Boa parte do texto se desenvolve em torno disso. O plano era o seguinte: era explodir a ponte que dava acesso ao vilarejo. E então os insurgentes, né, os membros do exército republicano, poderiam tomar de assalto a região e, com a explosão da ponte, impediria o acesso do exército espanhol, de modo que eles poderiam se estabelecer, se defender e tomar aquela região. Depois eles iriam, ato contínuo, reconstruir a ponte. Então o fato é esse, né? Nas primeiras páginas do livro nós vemos o Jordan mencionando outras explosões que houve durante o processo. Explosões de trens, de pontes, de localidades. Era uma guerra, né? E a guerra, como só ia acontecer, isso é uma coisa, digamos, relativamente comum. E ele então tem essa função, só que essa ponte é uma ponte específica porque, além da sua estratégica localização, há uma série de pessoas que vivem no entorno daquela comunidade que poderiam sofrer uma retaliação quando da explosão da ponte. Por quê? Porque o exército espanhol descobriria que muitas pessoas foram coniventes, ajudaram os republicanos e isso seria punido como barbárie. Por isso foi importante dizer no vídeo anterior, trazer um pouquinho das condições da Guerra Espanhola, porque elas eram condições desumanas na sua mais profunda essência, ou seja, a Guerra Civil Espanhola não só matava, fazia coisas piores do que matar, que era submeter ao sarcasmo, submeter à humilhação, à tortura os seus oponentes. Então a preocupação dos guerrilheiros não era morrer, tanto que no livro do Hemingway há diversas ocasiões em que os guerrilheiros falam assim: se eu for capturado e você estiver vendo isso, você me dê um tiro, você me mate, porque eu não quero ser capturado. Ser capturado na guerra tem uma primeira consequência simbólica, que é a da derrota. No caso da Guerra Civil Espanhola, se acrescia essa condição a inclemência total, absoluta por parte do exército espanhol, que se viciaria, né, destruiria a figura do que foi capturado, aquele que foi capturado. Então, os colaboradores, os eventuais colaboradores do Jordan, se a missão fosse bem sucedida ou não, muitos deles estariam sob o risco iminente de serem capturados, ser viciados, enfim, humilhados, torturados, essa coisa toda, né? Bom, nas primeiras páginas, nós somos apresentados alguns dos principais personagens do livro. Além do Jordan, ele se encontra com o primeiro encontro que ele tem que ter um ponto, né, como nós chamávamos na luta da ditadura militar. O ponto é aquele que vai te receber para te levar a uma outra localidade, né? O ponto dele, o contato dele, é um homem idoso já, ele retrata ele como o velho. O nome dele é o velho, e esse velho tem um nome, Anselmo. Então o Anselmo é um personagem importante, por quê? Ele é um velho combatente. O adjetivo velho aqui, ele personifica, então ele substantiva, né, a figura da pessoa, e ele também caracteriza não só a idade dele, mas também ele caracteriza
a militância. Então o Anselmo é um militante experimentado, que recebe o Jordan numa determinada localidade, num ponto, como eu disse a vocês, e começa a levá-lo pela mata densa. Ele descreve, né, o trajeto. É um trajeto curioso, porque o Jordan carrega duas mochilas pesadas com a dinamite. Ele está lá justamente para explodir o local, né, explodir a ponte. O Anselmo sabia disso, porque eles, né, faziam parte de um grupo, do mesmo grupo. Embora houvesse divisões, né, como há até hoje nos grupos políticos, eles tinham um mesmo ideal, que era a luta contra os monarquistas, a luta contra a ditadura espanhola. Então, o Anselmo ajuda o Jordan, eles fazem um trajeto pela mata, até que eles chegam, né, numa determinada casa, né, num lugar escondido, onde funciona uma espécie de quartel-general, né, da resistência. Nesse quartel-general, ele vai conhecer outras pessoas importantes. Ele vai conhecer Pablo, que era um guerrilheiro também, mas Pablo é uma figura curiosa porque ele é descrita de maneira dúbia no livro, né? Ele fora um guerrilheiro no passado, até certo ponto inclemente também, porque há narrativas da tomada do poder pelos republicanos em algumas localidades, e essa tomada pelo poder era tão inclemente quanto a tomada do poder por parte dos monarquistas. Então eles assassinavam, eles torturavam, enfim. Todo o processo era igualitário, né? Ele era igual, o mal que se fazia a um se fazia ao outro também. Então Pablo fora no passado um combatente muito expressivo, mas ele já é registrado, ele é caracterizado desde o início do livro como um combatente em decadência. A mulher dele, Pilar, que é apresentada aqui, ela toma o lugar do Pablo, na verdade. Ela passa a ser uma guerrilheira e ajuda muito o Robert Jordan em muitos aspectos. Nas primeiras páginas, nas primeiras 100 páginas do livro, quando são apresentados os personagens, e aí, ato contínuo, os fatos, existem alguns personagens importantes, como, por exemplo, os ciganos. Os ciganos são retratados como colaboradores dos republicanos, porque ciganos não tinham nenhuma aderência ao regime monarquista, pelo contrário, eles eram nômades, né? Há um cigano referencial aqui, que é o Rafael, que é alguém que defende muito, né? Atua bastante, ele é bastante atuante. E tem uma figura romântica, digamos assim, né? Um viés romântico do texto, que é a Maria. Maria é uma moça que ela tem uma história interessante, porque ela não é uma combatente, ela é alguém que foi capturada em uma ação dos republicanos quando da explosão de um trem. Houve um fato anterior à chegada do Jordan, é um fato anterior ao livro, que o livro só conta referindo-se a esse fato no passado, né? Em que o exército republicano, também ajudado por colaboradores estrangeiros, há muitos soviéticos aqui, nós conversamos no vídeo anterior, que os republicanos receberam grande ajuda dos soviéticos, né? Então há muitos soviéticos aqui, mas o fato é o seguinte, que essa Maria estava num trem, com um passageiro, sei lá, e os caras explodiram o trem, né? Explodiram o trem, e eles explodiam o trem e saíam correndo, claro, né? Porque o exército chegava em questão de minutos. E eles levaram essa Maria, essa moça, com eles, porque ela meio que deu uma ideia de que queria ir junto. Talvez ela fosse explorada, enfim, pelos patrões, né? Escravizada. Só que ela não era uma guerrilheira, então ela fazia serviços, digamos, domésticos para os guerrilheiros. E aí ela limpava, passava, passava acho que é demais, né? Limpava, cozinhava e tal. E ela aparece na história do Hemingway. O Robert Jordan se apaixona, eu tenho uma certa resistência em usar esse verbo no caso, porque o Hemingway ele tem um viés literário que não é um viés do romantismo. Então, quando você diz assim, apaixonou-se por alguém, traz a ideia de uma submissão,
de um acordo social, né? E isso não está presente no texto. Não está presente nos escritos do Hemingway, de um modo geral. Porque o Hemingway, ele retrata a sociedade de uma forma distinta, né? De uma forma assim mais material do que subjetiva. Mas de qualquer forma, vai, para o leitor do romance, a Maria se apaixona e o Robert se apaixonam um pelo outro e eles vão viver uma história de amor em meio à guerrilha. Em meio à guerrilha. Só que o Robert é alguém determinado. Ele é um guerrilheiro formado na condição de guerrilheiro, não só na prática, como era, por exemplo, o Anselmo, o velho que o foi receber, como em certo sentido era Rafael e outros ciganos, e outros personagens, até soviéticos, né, que foram seus professores. Ele era formado na teoria, na tese também da guerrilha. Tem um momento lá em que um personagem soviético pergunta para o Robert Jordan: o que você está lendo agora? Né? Qual que é a sua leitura? E aí ele fala: estou lendo o Jornal do Partido, é uma referência ao Jornal do Partido Comunista, e também estou lendo o autor XYZ. Por que isso? Porque a formação teórica é algo importante, mas essa é uma questão do Hemingway, na verdade. Não dá para a gente assegurar que sim ou que não tenha acontecido isso na Guerra Civil Espanhola. Mas o Hemingway era um homem intelectualizado, então ele via a guerrilha com uma certa simpatia, porque ele foi um correspondente de guerra do Ocidente, né? Do Ocidente dito democrata, essa coisa toda. Então, obviamente, o Hemingway ele era partidário dos republicanos. De qualquer forma, muito espaço vai ser dado para o Robert Jordan. Então esse nosso segundo vídeo, mas primeiro vídeo sobre o livro do Por que Assim Nos Dobram, foi só uma apresentação geral do pano de fundo, do contexto, né, da história e dos primeiros personagens. Nos outros dois próximos vídeos, nós vamos trabalhar um pouco sobre essas figuras, o que disseram, o que pensam e como a história nos mostra um caminho de reflexão. Então é isso, muito obrigado, até mais.